10 dias se passaram desde o início da crise e o reencontro traz um alívio necessário. Uma jovem é consolada por sua companheira, que questiona como ela foi tratada durante o período. Apesar dos avisos sobre o comportamento peculiar do mordomo Zhu Fan, a jovem mantém a calma, confiando na integridade da família Luo. A atmosfera no salão muda drasticamente quando um senhor idoso aparece, reconhecendo Yunai com profunda emoção. Ele parece confuso e fragilizado, enquanto a jovem ao seu lado observa a cena, tentando compreender quem é aquele homem que demonstra tanto carinho e familiaridade por eles. A revelação de que o idoso é o antigo líder dos bandidos que atacaram Gyun Zuan causa revolta imediata. Ele se ajoelha assumindo a culpa pela tragédia da família Lu e pedindo perdão. Enquanto isso, Zhu Fan explica que o homem estava incapacitado por um veneno paralisante durante os eventos. Zhu Fan questiona a lógica da jovem ao sugerir que ela ainda pode punir o idoso, apesar de ele ter sido uma vítima das circunstâncias. O homem revela que era um antigo irmão de armas do pai dela, mantendo a amizade em segredo para proteger a reputação da família Lu. O idoso detalha as regras ancestrais de sua família e como suas artes marciais foram roubadas por Yang Ming. Ao compreender a gravidade da situação e as implicações políticas, Zhu Fan decide que é hora de agir e pede para que todos aguardem seu retorno imediato. Zhu Fan se desloca até uma construção imponente para encontrar o irmão Gil. Ele mantém uma postura firme e decidida, ignorando as tentativas de bloqueio daqueles que guardam o local, determinado a tratar de assuntos urgentes que não podem mais ser adiados. Ao ser confrontado pelos guardas, Zhu Fan exige ser ouvido, declarando que não está ali como um simples convidado. Ele insiste na necessidade imperativa de falar com o irmão Gil, forçando os presentes a recuarem diante de sua autoridade e presença intimidadora. Zhu Fan encara os guardas do pavilhão de Qianlong, exigindo acesso imediato ao irmão Gil. Apesar da resistência e do ceticismo dos presentes sobre suas intenções, ele mantém uma postura firme, deixando claro que não aceitará ser barrado por subordinados em uma missão de extrema importância. Zhu Fan revela que esteve investigando o Vale Yuming e alerta sobre um ataque iminente ao pavilhão de Qianlong. A notícia causa choque e descrença entre os guardas, que consideram impossível a existência ou ameaça daquela facção sombria contra o prestigiado pavilhão. Sem se abalar com o desprezo dos guardas, Zhu Fan ordena que avisem ao irmão Gil sobre sua intenção de proteger a família Lu. Ele avisa que não quer envolver o pavilhão na destruição que o Vale Yuming causará, mantendo sua postura desafiadora diante da hostilidade crescente. A insistência de Zhu Fan finalmente surte efeito e ele recebe permissão para entrar. Ele recusa qualquer acompanhante, preferindo seguir sozinho para o encontro decisivo com o irmão Gil, determinado a resolver a situação sem intermediários ou interferências externas que possam comprometer seu plano. Enquanto Zhu Fan se afasta em direção ao salão, a jovem questiona o interesse do tio Gil pelo rapaz. Ela duvida que o nível de cultivo dele seja suficiente para justificar tamanha atenção, expressando sua frustração e ceticismo com a situação atual. Zhu Fan entra no salão e encontra o irmão Gil. Sem rodeios, ele alerta sobre o ataque iminente do filho do mestre do Vale Yuming. O ancião, inicialmente cético diante da ousadia do rapaz, exige provas concretas da veracidade daquela informação alarmante. A tensão aumenta quando Zhu Fan reafirma a gravidade da ameaça. O irmão Gil e outros mestres presentes sentem uma pressão súbita e poderosa emanando do rapaz, revelando que ele possui habilidades muito superiores ao que esperavam de um simples mordomo. Os anciãos reconhecem a força de Zhu Fan e sua técnica de fogo. Impressionados, eles admitem que não esperavam encontrar alguém tão talentoso no pavilhão e passam a tratá-lo com um respeito renovado, convidando-o formalmente a se juntar a eles. O irmão Gil menciona a ambição declarada de Zhu Fan de tornar a família Lu a mais forte entre as 7 famílias. Ele confessa que ao ouvir tal plano pela primeira vez achou que o rapaz estava completamente louco, mas agora começa a reconsiderar. O irmão Gil observa Zhu Fan com curiosidade, notando como o rapaz alterna entre a audácia e uma postura contida. Zhu Fan explica que sua atitude é moldada pela pessoa à sua frente, tratando o irmão Gil com o respeito devido a um igual, enquanto mantém cautela diante de estranhos para evitar problemas desnecessários. Os anciãos do pavilhão de Qianlong demonstram estar impressionados com a perspicácia de Zhu Fan. Eles admitem que o teriam recebido de braços abertos se conhecessem seu valor anteriormente e questionam como ele obteve informações tão precisas sobre o iminente ataque do Vale Yuming. Zhu Fan revela ter monitorado pessoalmente os movimentos do Vale Yuming e na família Sun, declarando sua intenção de eliminar cada um dos invasores. Sua sede de sangue e determinação implacável são tão intensas que os anciãos sentem a necessidade de pedir que ele mantenha calma e controle sua raiva.
Ao ser questionado sobre a fonte de suas informações, Zhu Fan mantém o mistério, afirmando possuir métodos próprios. Ele confirma que verificou pessoalmente a presença dos inimigos, deixando os líderes do pavilhão surpresos e profundamente curiosos sobre a identidade de seu verdadeiro mestre. Os anciãos do pavilhão de Qianlong reagem com ceticismo ao ouvir Zhu Fan mencionar o governante dos 9 submundos. Eles questionam a existência de tal figura, acreditando que o nome não passa de uma bravata sem fundamento real nesta terra isolada. Zhu Fan defende que seu mestre é uma figura lendária, desconhecida naquela região. Ele aproveita a oportunidade para perguntar ao irmão Gil se possui pílulas de recuperação, demonstrando uma preocupação genuína com a saúde de um membro da família Lu. O irmão Gil entrega as pílulas, mas adverte Zhu Fan para não interferir novamente em suas reuniões privadas. Sem se abalar com a repreensão, o rapaz revela uma informação crucial: o Vale Oming iniciará seu ataque em poucos dias. Após entregar o aviso, Zhu Fan se retira do salão, deixando os anciãos em um estado de choque. Ele se despede de forma casual, enquanto os líderes do pavilhão processam a gravidade da notícia e o impacto que isso terá sobre o futuro da região. Os anciãos discutem a perspicácia do jovem, reconhecendo que ele possui habilidades extraordinárias. Eles concluem que o mestre de Zhu Fan deve ser um dos indivíduos mais poderosos do continente e decidem que o pavilhão deve manter uma boa relação com ele. Zhu Fan entrega uma pílula de recuperação de 3º nível ao irmão Gil. O ancião fica visivelmente surpreso com a generosidade e o alto valor do item oferecido, que é raro de se encontrar naquela região. A jovem Yutin entra em choque ao descobrir o valor astronômico da pílula, que supera toda a renda anual de seu grupo. Ela questiona a origem da riqueza da família Lu, mas é tranquilizada sobre a dívida do pavilhão de Qianlong. Yutin reflete sobre a proteção do pavilhão à família Lu, suspeitando da existência de tesouros escondidos. Zhu Fan, com desdém, comenta que as mulheres são todas iguais, ignorando a curiosidade delas e mantendo sua postura indiferente. Em um ambiente sombrio, Zhu Fan se apresenta diante do 8º ancião do Vale Yoming. O ancião elogia o trabalho de Zhu Fan após 10 anos de infiltração na Montanha dos Ventos Negros, esperando resultados concretos de sua missão. O 8º ancião ordena que Zhu Fan entregue a jovem sob sua custódia, tratando a missão como algo trivial. Zhu Fan mantém sua postura, preparando-se para o próximo passo de seu plano enquanto ouve as exigências do líder. Zhu Fan mantém sua postura firme diante do 8º ancião. Ele minimiza as dificuldades encontradas, garantindo ao líder do Vale Yuming que a situação com a jovem sob sua custódia já está sob controle total. O 8º ancião implacável relembra a importância do projeto Lua Negra. Ele exige que Zhu Fan elimine todos os membros da família Lu, culpando o pavilhão de Qianlong pela morte de seus discípulos e jurando vingança absoluta contra todos os envolvidos. Zhu Fan aceita a ordem do 8º ancião com uma frieza calculada, confirmando sua obediência absoluta. Por trás da fachada de submissão, ele esconde suas verdadeiras intenções, preparando-se meticulosamente para executar o plano que forçará o confronto definitivo entre as fações rivais. Em um local isolado, Zhu Fan medita para consolidar seu cultivo e refletir sobre as limitações de seu poder atual. Sua concentração é subitamente interrompida quando ele sente uma aura aterrorizante e poderosa se aproximando rapidamente em sua direção. Ao identificar a presença de Long Zhiu e outros mestres do estágio Tianxuan, Zhu Fan compreende que o pavilhão de Qianlong está disposto a enfrentar o Vale Yoming. Ele percebe que essa intervenção garante a segurança da família Lu ao impedir qualquer chance de reconciliação entre os grupos. Zhu Fan ordena que seus companheiros se afastem imediatamente, reconhecendo o perigo iminente da situação. A jovem, visivelmente preocupada com a intensidade da ameaça que se aproxima, insiste que ele deve ter cautela diante do poder que está prestes a colidir com eles. Long Zhiu confronta Zhu Fan com fúria, acusando de ser o responsável pela morte de um discípulo do Vale Yoming. Zhu Fan percebe que está sendo usado como bode expiatório para encobrir as falhas do pavilhão de Qianlong, mantendo uma postura desafiadora diante das acusações infundadas do ancião. Zhu Fan rebate as exigências de justiça, lembrando Long Zhiu da armadilha na cidade de Luyi e da suposta destruição de seu olho dourado do raio rosso. Long Zhiu fica visivelmente surpreso ao ouvir sobre o tesouro, reconhecendo o valor lendário daquela relíquia perdida. Zombando da queda de Long Zhiu, Zhu Fan provoca o ancião, que responde com um ataque furioso utilizando a técnica da Garra do Dragão. O confronto atinge seu ápice, com Long Zhiu jurando vingança absoluta contra o insolente mordomo da família Lu. Zhu Fan continua a zombar da perda de status de Long Zhiu, enquanto desvia de seus golpes.
Ele revela que o ataque inicial era apenas uma distração, posicionando-se rapidamente para uma emboscada estratégica que força os aliados de Long Zhiu a intervirem para protegê-lo. Enfurecido, Long Zhiu empunha a espada do dragão e desfere um golpe poderoso contra Zhu Fan. O impacto gera uma descarga elétrica massiva que obriga os outros mestres a se afastarem, enquanto Long Zhiu ordena que seus companheiros eliminem Zhu Fan a qualquer custo. Zhu Fan utiliza seu corvo demoníaco para absorver os ataques, deixando os anciãos do pavilhão de Qianlong perplexos. Ele revela que o lendário olho dourado do raio Hokusu não foi destruído, mas está integrado ao seu corvo, deixando Long Zhiu atordoado diante da impossibilidade do feito. Pairando no ar, Zhu Fan exibe o poder do olho dourado com total desdém. Long Zhiu encara o tesouro perdido com descrença, percebendo que a vantagem tática mudou drasticamente. O confronto atinge um novo patamar de perigo, com Zhu Fan pronto para usar sua arma secreta. Zhu Fan libera o poder devastador do olho dourado do raio rosso através de seu corvo demoníaco. O ataque avança implacável contra Long Zhiu, que mal consegue reagir à velocidade e à intensidade da energia mágica que corta o ar com uma força destrutiva. O impacto é brutal e Long Zhiu é arremessado para longe, ferido pela força do golpe. Seus aliados, horrorizados com a cena, gritam por ele enquanto percebem que a situação fugiu completamente do controle e que Zhu Fan é muito mais perigoso do que imaginavam. Os anciãos do pavilhão de Qianlong reconhecem o perigo mortal do olho dourado. Eles decidem atacar Zhu Fan em conjunto, temendo que a derrota seja inevitável e que a família Lu sobreviva se não agirem agora para conter o poder avassalador do mordomo. Zhu Fan zomba da tentativa desesperada de seus oponentes. Long Zhiu, enfurecido, invoca a técnica da garra do dragão, um golpe de alto nível, jurando eliminar Zhu Fan em um único movimento decisivo para encerrar a ameaça que paira sobre o pavilhão. O confronto atinge o clímax quando Zhu Fan neutraliza a técnica de Long Zhiu com facilidade. Um dos anciãos presentes, que acompanhava o grupo, é atingido no processo, deixando seus companheiros em desespero total diante da superioridade esmagadora demonstrada por Zhu Fan. Tomado por uma fúria incontrolável ao ver seu companheiro ferido, Long Zhiu jura vingança contra Zhu Fan. Ele se recusa a aceitar a derrota do pavilhão de Qianlong e prepara um contra-ataque desesperado, enquanto Zhu Fan observa a cena com um sorriso provocador e postura superior. Zhu Fan manipula seu corvo demoníaco com precisão, forçando os anciãos a questionarem a natureza de seu poder. O choque é evidente entre os membros do pavilhão, que percebem estar diante de uma técnica proibida ou de um tesouro mágico desconhecido e extremamente perigoso. A tensão atinge o ápice quando Zhu Fan libera uma energia avassaladora. Os anciãos, agora cientes do perigo mortal que enfrentam, tentam se reagrupar, mas a superioridade técnica de Zhu Fan os deixa em um estado de pânico e incerteza sobre como reagir. Percebendo que a vitória é impossível, os anciãos do pavilhão de Qianlong ordenam uma retirada imediata. Eles se sentem humilhados e confusos, tentando desesperadamente compreender se o que enfrentaram foi uma magia demoníaca ou o uso de um artefato lendário. Zhu Fan observa a retirada de seus oponentes com total indiferença, decidindo não persegui-los. Seu foco permanece inteiramente no olho dourado do raio rosso, um tesouro que ele está determinado a dominar, ignorando os conflitos menores que ficam para trás. Zhu Fan declara o fim do aquecimento, pronto para enfrentar os novos convidados que se aproximam. Ele aguarda com desdém, ciente de que o pavilhão de Qianlong pagará caro por sua ousadia em desafiá-lo, enquanto se prepara para o próximo confronto. Novos atacantes cercam o local, mas Zhu Fan observa tudo do alto, impassível. Ele questiona a estratégia desajeitada de seus inimigos, comparando-os a caçadores inexperientes que tentam capturar um tigre na floresta sem conhecer o perigo que enfrentam. Zhu Fan critica o orgulho excessivo do Vale Yoming, que utilizou a família Lei como peões para atacar a família Lu. Ele permanece intrigado com as motivações obscuras e a crueldade por trás dessa aliança destrutiva que busca sua ruína. Os oponentes exigem a entrega de Weilongjiang, ameaçando a vida dos membros da família Lu. Zhu Fan interrompe a exigência com frieza, alertando que eles não devem avançar mais um passo se quiserem sobreviver ao encontro. Zhu Fan revela sua identidade como mordomo da família Lu, chocando seus adversários. Ao presenciarem a aura de seu poder demoníaco, os inimigos percebem que cometeram um erro fatal ao subestimar a força daquele que protege a família. Zhu Fan confronta seus oponentes com desdém, zombando da arrogância deles. Ele revela que sua presença ali não é um acaso, mas uma demonstração de superioridade, deixando claro que seus aliados já estão posicionados para o combate iminente. O adversário expressa seu arrependimento por não ter eliminado Zhu Fan anteriormente.
Zhu Fan rebate, expondo a cautela excessiva do inimigo, que evitou o confronto direto apenas por não ter certeza sobre a localização de seus aliados. Sentindo o perigo, o atacante tenta investir contra Zhu Fan, mas é rapidamente repelido. Zhu Fan mantém sua postura superior, tratando o oponente como um mero lixo descartável diante de seu poder avassalador e controle absoluto da situação. Uma energia demoníaca massiva se manifesta, tomando a forma de um dragão dourado que domina o campo de batalha. O poder é tão esmagador que o oponente entra em pânico, reconhecendo a morte iminente diante de tal força. Uma figura intervém no combate, exigindo que Zhu Fan pare. Ele ignora completamente o pedido, declarando que todos que o atacam são seus inimigos e, portanto, não merecem qualquer tipo de clemência ou piedade em sua presença. O ancião Yun surge, ordenando que o subordinado recue, mas o homem insiste em vingar seu companheiro. Zhu Fan, sem hesitar, desfere um golpe que lança o atacante longe, questionando com desdém a capacidade dele de tentar matá-lo. O subordinado do Vale Homing, humilhado pela derrota, questiona o ancião Yun sobre a abismal disparidade de poder entre eles. O ancião, mantendo um olhar gélido, observa Zhu Fan com um misto de interesse e desdém, comparando o talento do jovem a uma mera formiga diante de um ser superior. Zhu Fan observa a cena com um olhar frio e calculista, sem demonstrar qualquer sinal de hesitação. Ele mantém sua postura inabalável, aguardando o próximo movimento de seus adversários enquanto a tensão no ar se torna quase palpável, preparando-se para o confronto que se aproxima. O ancião Yun tenta uma abordagem diferente, oferecendo a Zhu Fan uma chance de se juntar ao Vale Yoming para encerrar o conflito. Zhu Fan responde com um riso sarcástico, questionando se o ancião realmente acredita ser digno de enfrentá-lo em combate ou se apenas busca sua própria destruição.